Conforme nós esclarecemos há pouco, o tema hoje é influência moral do médium. É um tema que nós podemos encontrar também no Livro dos Médiuns. Na semana passada nós falamos sobre mediunidade e definição segundo Allan Kardec. Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós continuamos com o Livro dos Médiuns, que é o livro básico, o livro orientador de todos os fenômenos mediúnicos. Quem quiser compreender, quem quiser perceber, quem quiser entender, quem pensar que um dia eventualmente poderá lidar com mediunidade, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Só para que tenha uma... Levanta o braço, por favor, quem tem o Livro dos Médiuns em casa? Fantástico. Um número muito grande, muito expressivo. Fantástico. Por aí já dá para a gente ter uma ideia, né, do interesse acerca da mediunidade. Aqui, né, nesse nosso tópico, nós vamos falar sobre a questão do médium, né, a questão moral do médium. Muitas das vezes as pessoas ganham uma certa relação de confiança, de simpatia, de afetividade com determinado médium, com determinada criatura, naturalmente porque estabeleceu-se ali algum vínculo de confiança, algum vínculo de relação. Kardec, ele nos traz no Livro dos Médiuns, esse capítulo, que é o capítulo 20, falando sobre a influência moral do médium, e ele põe questões diversas. Essas questões diversas são questões que Kardec foi também perguntando e colocando aos espíritos superiores, que eles foram respondendo a Allan Kardec. Quando Kardec entendia que era necessário, acrescentava uma nota, que é o que vocês encontram no livro também. E depois, mais tarde, há um espírito, que é o espírito de Erasto, que faz uma dissertação sobre a influência moral do médium. Tá? A primeira questão que se coloca no Livro dos Médiuns lá é sobre o desenvolvimento da mediunidade. Se o desenvolvimento da mediunidade ela guarda alguma relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Ou seja, quanto maior capacidade, quanto maior dom, quanto maior talento, né? Há médiuns que reúnem diversas capacidades. São médiuns que têm a capacidade de ouvir os espíritos, ver os espíritos, que os espíritos escrevem através das suas mãos. São médiuns que têm capacidade, através da sua sensibilidade, os espíritos retiram dele o fluido e trabalham sobre a matéria, produzindo aquilo que nós conhecemos sobre efeitos físicos. E há médiuns que, às vezes, eles têm uma capacidade, apenas uma. Às vezes, entendo várias, existe uma que é dominante, né? No caso, por exemplo, de Fernando de Lacerda, que tinha também diversas faculdades. A faculdade dominante nele era a psicografia, era a escrita, né? Uma psicografia que nós chamamos de mecânica. Enquanto os espíritos escreviam através da sua mão, ele não tinha conhecimento do que estava sendo ali grafado no papel. Só quando os espíritos acabavam, ele pegava e lia a mensagem e via de quem era. Ao ponto dele escrever com as duas mãos. A direita recebeu uma mensagem, a esquerda outra, e serem de espíritos diferentes. Estudemos aí Fernando de Lacerda, o maior médium português de todos os tempos. O maior médium português de todos os tempos, Fernando de Lacerda. Os espíritos respondem a Kardec que não. Esse desenvolvimento da mediunidade, né, não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Ou seja, pode ser um médium com capacidades inúmeras, uma pessoa capaz de poder, através da influência dos espíritos, produzir inúmeros fenômenos e ser um mau caráter. Como também pode acontecer de, na mão dos espíritos, poder produzir fenômenos inúmeros e ser um homem de bem. Então, é isso que os espíritos respondem a Kardec. Desenvolvimento da mediunidade guarda relação ou não com o desenvolvimento moral dos médiuns? Resposta dos espíritos: não.
A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Por que aqui os espíritos dizem se radica no organismo? Porque o médium, ao renascer, ao reencarnar, ele traz características próprias ao seu desenvolvimento no campo da mediunidade. É algo que ele conserva isso no seu corpo intermediário, que Allan Kardec definiu como perispírito. O perispírito do médium, ele traz características próprias para que possa servir de instrumento, de meio aos espíritos. Tá? O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Pode usar a mediunidade para as coisas boas, pode usar a mediunidade para as coisas menos boas, pode até não querer usar da mediunidade. Isso também está contemplado em alguns casos. Diz assim, bem, eu não entendo. Se está dizendo que o médium pediu, antes de renascer, para poder vir portador daquela faculdade, como é que quando chega aqui na Terra ele não quer? Seria uma questão, né? Por que ele dá para trás? Por que muitos de nós, às vezes, quando chega a hora, não queremos? Né? Porque é o momento de prestarmos o testemunho. E o médium, como qualquer outra criatura que traz uma determinada tarefa, ele pode sentir inúmeros motivos de alguma insegurança, mas que o estudo, né, e a perseverança e a consciência do seu dever fará com que, com o tempo, ele possa ultrapassar questões como essa. Kardec prossegue e insiste com os espíritos. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Nós assistimos isso. Pessoas que colocam os seus talentos à venda. Pessoas que se colocam, a princípio, muito voluntariosas a serviço dessa ou daquela criatura, né? Mas elas cobram, se não cobram um determinado valor, cobram uma outra forma de pagamento. Há várias formas de se pagar, né? Então, aqui Kardec volta a questionar os espíritos. Se é uma coisa que pode servir de utilidade, né? Se não constitui privilégio de pessoas de bem, por que pessoas que não são de bem, às vezes, as têm na condição de serem portadoras e fazem mau uso dessa faculdade? Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Essa resposta cala-nos muito profundamente. Nós não assistimos isso. Nós encontramos, por vezes, pessoas de bem, né? E que têm, às vezes, um problema de uma cegueira. Às vezes, traz uma problemática na vista, desde a nascença, desde a juventude, como era o caso de Chico Xavier. Pessoas que, às vezes, né, têm um problema, uma oftalmopatia, né, ficam invisuais tão cedo. Né? Observamos outros que, entretanto, nada lhes chega. Nem catarata, nem conjuntivite, nem glaucoma, nada lhes pega. Né? E estão sempre, como se dizer, estão sempre com o olho grande, invejando o que o outro tem, ficando com raiva quando a vida desse ou daquele corre bem. Usam o olho, né, para coisas más. Como aquelas pessoas que às vezes têm uma capacidade, né, de expor, de falar, de convencer e utilizam-se da palavra para aplicar golpe nos outros. Quantas vezes que nós encontramos isso? Né? E, por vezes, né, isso faz parte do nosso dia a dia e os espíritos dizem, o mesmo se dá com a mediunidade. Esses espíritos que voltam portadores de compromissos no campo do desenvolvimento da mediunidade, em geral a espiritualidade esclarece que são espíritos altamente endividados com as leis de Deus. Ah, mas eu achava que os médiuns eram missionários. Pode-se considerar
uma missão, o resgate de suas grandes faltas do passado. Há até uma passagem muito interessante, que o espírito estava pedindo para retornar à Terra. Tinha dado conta que tinha errado muito, então ele dizia assim, olha, então eu vou reencarnar como leproso, dizendo para o guia, não, como leproso você não aguenta. Ah, então me deixa voltar na miséria, viver num bairro de lata, passar por necessidade. Não, isso aí você não vai aguentar. Me deixa ser órfão, de pai e de mãe, criado aí pelo mundo. Não, orfandade você não vai aguentar. Olha, então me dá essa doença, me deixa ser tuberculoso. E ele foi pedindo. E o guia foi negando tudo. Quando ele acabou, então como é que eu vou reencarnar? Você vai reencarnar como médium. Aí vem ali a explicação. Como médium você vai ter oportunidade disso, daquilo e tudo mais, né? Então o médium é um espírito que ele está muito endividado com a sua própria consciência, com as leis de Deus, né? Então volta com a mediunidade o quê? Para se melhorar. Para melhorar a si mesmo em primeiro lugar. Ah, mas não é para fazer a caridade? Sim, mas a primeira caridade que o médium faz é se ajudar, é se educar, é se melhorar. Depois vai fazer a caridade aos outros. Kardec prossegue. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Muitas das vezes essas perguntas não são feitas aqui na casa espírita. Ah, é porque eu conheço um senhor, porque eu conheço uma senhora. Ah, que ameaça os outros. Diz que vai fazer trabalho disso, que vai fazer trabalho daquilo, né? Gente, se pudesse fazer, realmente ter essa capacidade, entendeu? Faria o trabalho para resolver o próprio problema da sua vida. Não estariam se predispondo a vender ajuda daqui ou dali para resolver o problema dos outros. Resolveriam o problema deles. Porque muitos desses médios têm problemas como todos aqueles que não são médium também têm. Problemas de desarmonia familiar, problemas no campo da saúde, problemas de desentendimento entre filhos, todos os problemas que as pessoas têm, os médios também têm. Então, olha o que os espíritos responderam a Kardec. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Se você volta com maior possibilidade, se você volta com maior talento, se você volta com maior capacidade para ajudar aqui e ali, e tem um outro que não traz esse talento que você tem, qual dos dois é mais responsável? Diz o Evangelho que a quem muito foi dado, muito será pedido. Você recebeu muito? Recebi. Então, há de prestar muitas contas à vida maior. Então, o médium traz essa grande responsabilidade, né? Tanto aquele que usa mal, tá? Como às vezes, porque na pergunta também diz, que não se servem delas para o bem. Tem médium que também não usa a faculdade para fazer mal, mas também não faz bem. E segundo o Espiritismo, não fazer o bem quando você pode, já está fazendo mal. Ah, mas eu achava que era suficiente que eu não fizesse o mal. Não, não fazer o mal, tá? É um dever que nós temos, de não prejudicar seja quem for. Por que Jesus nos dizia em outras palavras assim? Só devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo ao outro, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, ou mais modernamente, pela lei da atração, eu estarei recebendo aquilo que eu estou semeando, naturalmente. Então, uma grande responsabilidade do médium. Há médios que não querem por medo, não querem porque às vezes se preocupam, às vezes até com rótulo social. Às vezes me dizem, o que eu vou dizer? O que vão dizer de mim? Mas a gente deveria se perguntar, o que você vai dizer de você? Porque ao morrermos, ao desencarnarmos, nós retornaremos ao mundo espiritual. Naturalmente, depois daquela fase de perturbação espiritual, que está retratado no Livro dos Espíritos, nós teremos uma entrevista
Depois que a gente chegar, já tiver mais ou menos desperto com aquilo, uma entrevista com quem? Com o nosso anjo de guarda, em que vai nos consultar a ficha kármica, em que vai pegar e vai dizer lá, muito bem, senhora Celeste, passaste tantos anos na Terra, reencarnaste num lar assim, assado e tudo. Aí analisa. Vamos ver das possibilidades que você teve, o que é que você fez. Percebe? Numa conversa, num bate-papo informal, ninguém vai para a labareda do inferno. As labaredas do inferno que nos consomem é as labaredas da nossa consciência quando não está atendida na paz. Aí aquilo queima. É um fogo que não tem fim. Ou um purgatório que a gente fica patinando na esperança de fugir do inferno e tentar alcançar o céu. Essa é que é a grande questão a nível da nossa consciência. Então nós vamos consultar nossa ficha kármica e vermos o que é que a gente fez das possibilidades que teve. Então é a questão, não é o que os outros vão dizer de você. Eu não quero que digam que eu sou bruxa, que eu sou bruxo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Muito bem, e você? O que você vai dizer de você? O que você vai dizer de você? Kardec prossegue. Da influência moral do médium. Há médiuns os quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Olha, gente, é verdade, na prática, na vivência, lidando com as reuniões mediúnicas, no intercâmbio com os espíritos, né? E lidando com companheiros ao longo de muitos anos, nós vamos observando que há determinados médiuns que têm predisposição para receber determinados espíritos. Há médiuns que têm uma maior frequência de receber, por exemplo, espíritos que foram suicidas, outros que foram alcoólicos, outros que foram toxicodependentes, outros que recebem espíritos agarrados aos bens materiais. São espíritos que estão agarrados ao terreno, estão agarrados à casa, estão agarrados ao marco dos terrenos, porque aquilo lhe pertence, quem foi que tirou aquilo dali, por que está assim? Há médiuns que têm uma certa predisposição. Não quer dizer que esse médium só receba espíritos com aquele tipo de compromisso. É até bom que o médium tenha uma versatilidade, uma multiplicidade de tendências em receber vários espíritos. Mas, na prática, a gente nota que, às vezes, determinado médium, ele recebe com maior frequência, vem falando sobre o orgulho, vem falando sobre o desprendimento, vem falando sobre a vaidade. Então, essa pergunta que Kardec... Há médiuns aos quais, espontaneamente, quase constantemente, há médiuns em que isso acontece, que eles às vezes digam assim, deve ser um problema anímico, isso deve estar na minha cabeça, que volta e meia aparece espírito com esse tipo de problema. São dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Resposta dos espíritos superiores. Tem. E esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo e a leviandade, etc., e que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. Os guias, os mentores, os benfeitores, eles conhecem a nossa vida melhor do que a gente. E de vez em quando vem aquela comunicação. Se eu gosto, por exemplo, como médium, de ser beberrão, de abusar um bocado do vinho, mas eu só tomo do bom. É a desculpa, né? A justificativa. E deem a recomendação
de que devo me abster do álcool para que eu não tenha dificuldade no trabalho com os espíritos. Convém ao médium abster-se de determinados vícios sociais, o álcool, a droga, o tabaco. Tem que ser santo? Não, não precisa ser santo. O que não pode é ser viciado a vida inteira. Mas é um compromisso que os espíritos nos pedem, à luz da doutrina espírita. Há muito exercício mediúnico aí que não tem compromisso moral nesse campo. E se eu abuso, ou frequentemente acho que, afinal de contas, eu sou filho de Deus, e também de vez em quando, e eu vou me permitir, poderá que volta e meia eu estarei recebendo um espírito endividado no campo do alcoolismo. Aí aparece um espírito com problemática de violência doméstica, mas que era alcoólico. Aparece um que teve um acidente na autoestrada, que está esperando os bombeiros, que está ouvindo a sirene, mas que ele teve um acidente porque estava embriagado. Estamos vendo situações em que o próprio médium vai percebendo gente. É muito frequente, parece que eles só se ligam a mim. E às vezes na reunião tem vários outros médiuns. E aquele determinado médium tem essa predisposição em receber esse irmão comprometido, por exemplo, no campo do alcoolismo. Então aí está a resposta dos espíritos. Esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto. Quem erra sem conhecer, tem desculpa. Quem erra conhecendo, tem mais responsabilidade. Chega um ponto que a gente vai dizer assim, eu não fiz porque não quis. A gente já não pode dizer, eu não fiz porque não sabia. A quem muito foi dado, naturalmente muito será pedido. E olha que os espíritos asseveram, não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, né? que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. De vez em quando, ele nos vem dar, eu vou utilizar esse linguajar, porque eu acho que se apropria muito bem aquilo que os espíritos fazem. Eles nos dão um tal de luz. Vem lhe chamar a atenção. Acorda, desperta, sai desse seu estado, abre os olhos. E aí o médium tem a oportunidade de se esclarecer e, naturalmente, se está esclarecido, de se corrigir. Mas há médiuns que recebem alvitre dos bons espíritos e não querem se corrigir? Inúmeros médiuns. Eles não estão na disposição de se corrigir. O que os guias fazem? Dão-lhes a liberdade de seguirem conforme a escolha que fizeram. Coisa bonita, né? Eu achava que eles nos davam a sova. O guia é um protetor, é um professor, um filósofo, um sábio, uma sábia. Alguém que nos oferece palavras de luz, de esclarecimento. Mas eu não quero. Vou respeitar que você não quer. Eu quero. Então eu vou te amparar. Eu não queria 5 anos atrás, mas agora eu pensei melhor, eu amadureci e agora quero. Então vamos. Olha que coisa bonita. A gente amadureceu, eles nos vêm amparar. Kardec volta a perguntar aos espíritos. Nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem? Né? Essa pergunta aqui, né, falando sobre o médium que às vezes recebe comunicações que às vezes são dirigidas a outras pessoas. Né? Se ele não está ali na condição de um instrumento passivo, os espíritos respondem, muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio desse médium. E que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos. No fenômeno da mediunidade, o médium poderá estar consciente ou inconsciente, ou
parcialmente consciente. Explica melhor isso. O médium, às vezes, eu dizia há pouco, Fernando de Lacerda, como médium de psicografia mecânico, os espíritos utilizavam a sua mão e escreviam. E ele estava desperto, lúcido, muitas das vezes conversando com outras pessoas. Nesse caso, ele não tinha consciência do conteúdo da mensagem. Há outros médiuns que os espíritos utilizam a sua garganta, o seu aparelho vocal, em que eles, no estado de transe, na medida em que o espírito fala, o médium vai tendo consciência. É como se fosse um ditado mental. O médium se concentra, capta o pensamento do espírito e vai transmitindo com as suas palavras aquilo que o espírito diz. Há médiuns, nesse caso, psicofônicos, que são médiuns conscientes. O espírito fala e o médium está acompanhando a mensagem que o espírito está dando. Há casos em que o médium é inconsciente. O médium entra em transe, dá a comunicação e quando volta a si, não se recorda de absolutamente nada. É um fenômeno da mediunidade inconsciente. Perguntar-nos-ão o que é melhor. As respostas são muito variadas. Há médium que diz assim: eu sou médium inconsciente e eu queria ser consciente, porque aí eu ouviria o que o espírito falaria através de mim. Há outros que é o contrário. Ah, não, eu queria fechar os olhos, entrar em transe e os espíritos me usar, né? Dizem os benfeitores espirituais que o médium consciente, ele tem a oportunidade, primeiro, de ouvir aquilo que o espírito está dizendo, ou às vezes escrevendo. Tem a oportunidade de se instruir. E segundo, quando são espíritos doentes, agressivos, violentos, ele tem a oportunidade de educar, de controlar o espírito. A espírito tem vontade de esmurrar, de bater na mesa, o médium vai se controlar. Há espíritos que têm vontade de falar palavrão, nomes feios. Nós estamos num ambiente religioso, estamos num ambiente moral elevado, não convém esse tipo de linguajar, então o médium vai filtrar aqueles nomes feios que ele vai captando, que o espírito vai dizendo, e vai utilizando outras palavras. Então o médium consciente, ele tem essa oportunidade, né? Mesmo o médium inconsciente, dizem os espíritos superiores, o conteúdo da mensagem que ele não lembra ficou no seu consciente, está guardado. Ele aprendeu da mesma forma, ele recebeu a mesma lição daquele que ouviu. Em geral, os médiuns conscientes, aqueles que têm a lucidez do fenômeno, geralmente eles colaboram melhor com os espíritos superiores, ajudam mais. Às vezes o médium está, muitas das vezes, recolhido, em oração aparece um espírito, tem um outro companheiro dando a comunicação, não convém naquela hora ele dar passividade, ele espera um bocadinho. Você está dizendo que o médium consegue controlar o espírito? Controla, com a ajuda dos guias. Espera um bocadinho, aguarda, acabou a comunicação ali, aí ele avisa: olha, eu vou dar passividade agora. Concentra, o espírito se comunica. Assim, eu pensava que o espírito chegava e fazia tudo. Eu achava que o mentor fazia tudo. O médium tem uma cota parte de participação muito importante aí. Então, esses avisos e esses conselhos que são dados através do médium, em primeiro lugar, é para o próprio médium. Isso eu não sabia. Eu queria ser médium para dar mensagem para os outros. O primeiro beneficiado na comunicação dos espíritos é o próprio médium. É o próprio médium. Quando um médium recebe um espírito que às vezes atormentado diz assim: eu te odeio, eu vou te perseguir, eu não te perdoo, tu me prejudicaste. Eu, como médium, que recebi essa comunicação, eu estou me instruindo para perdoar.
Eu estou vendo, eu estou acompanhando o que um ser ferido e magoado tem intenção de fazer com o outro. Então, a primeira mensagem, o primeiro beneficiado, quem sou? Sou eu mesmo. Depois, aquele que recebe a comunicação. Então, os espíritos disseram a Kardec: não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium, e aí os espíritos dão para as pernas dos médiuns. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Se você ficou muito vaidoso, se você ficou muito vaidosa, porque tem mediunidade, porque tem capacidade, abaixa a tua bola. Menos. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante. Emmanuel, conversando com Chico, dizia: médium é como grama, morreu um, nasce outro. Olha a forma como os espíritos superiores lidam com os médiuns. E às vezes muito médium vaidoso, muito médium orgulhoso, né? Ah, porque lá no centro precisam de mim. Não, você precisa do centro, para que possa ter o devido apoio para dar seguimento à sua tarefa. Qual médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito? Respondeu os espíritos. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Todo médium está sujeito ao embuste, à mistificação, ao engodo por parte dos espíritos. Todo. Francisco Cândido Xavier, o maior médium do século XX, passou também pela vivência de ser mistificado. E Emmanuel, seu mentor, seu guia, deixou para que ele pudesse, como exemplo, e pudesse vivenciar isso, né, de que qualquer médium pode sofrer essa envolvência, esse processo de mistificação. Resposta dos espíritos: o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Se só se simpatiza com um bom espírito, por que os bons espíritos permitem que o médium seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, não é sempre, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Daí o médium nunca poder garantir resultado. Ah, mas eu conheço um senhor, eu conheço uma senhora. Garante. Trabalho garantido. Não garante, não. Se os espíritos forem embora, não há fenômeno. Se os espíritos mistificarem, será enganado. E os guias deixam, os mentores deixam, com certeza. Houve certa vez um indivíduo que começou a receber espírito. Vocês já viram quando aparece um médico que recebe espírito, né? Num dia tem 10, no dia seguinte tem 50, né? Na semana seguinte tem 1000. Aí começou a fazer uma bicha, né? Tem um guia que atende ali e tal. E apareceu um. Falou assim: escuta, quem é o espírito que está falando? E ele deu o nome. Meu nome é Jesus. Aí todo mundo, né? Tendo um guia de Jesus, deixa eu ir lá para ver se resolve minha vida, né? Jesus está na terra outra vez, eu não sabia, deixa eu ir lá.
e fazia aquelas bichas imensas, até que apareceu um mais atilado, falou assim: olha, o senhor diz que é Jesus. Sou, sim, senhor. Muito bem. Olha, mas é o Jesus, filho de José e Maria, que há mais de 2000 anos lá na Palestina, nasceu naquela manjedoura e tudo. Falou: não. Mas que Jesus? Eu sou Jesus da Silva. Eu vendia batata aqui na feira, gostava muito de ajudar os outros, morri, encontrei esse médium, tive a oportunidade de falar com o povo, continuei ajudando. E muita gente embarca nessa, basta dar um nome. Então, tá aí, ó. São avisos, ponderação, discernimento. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Resposta dos espíritos: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Diz o Livro dos Médiuns que são as maiores chagas morais da humanidade: orgulho e egoísmo. Ambas essas coisas são necessárias. Então o médium deve trabalhar a humildade, né? Muitas das vezes Emmanuel fazia quase que de provocação isso com Chico Xavier, né? Às vezes as pessoas brincavam: ah, Chico, você é o Chico. E ele fazia um trocadilho e dizia assim: não, eu sou apenas um cisco. E uma vez Emmanuel falou assim: cisco, Chico. E ele falou assim: não, eu sou uma grama. Chico, não humilhe a grama, eu sou uma subgrama. Chico, não humilhe a grama, eu sou um verme. Chico, não humilhe o verme, então eu sou um subverme. Quanto mais a gente tentava colocar o Chico lá em cima, mais todas as homenagens que ele recebeu em vida, ele dizia assim: eu delego para a doutrina espírita, não me vejo como merecedor dela, eu entrego para a doutrina espírita. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. A partir daqui, nós vamos ver pontos que os espíritos vão nos falando e que servem apenas aqui para que nós pudéssemos ir fechando a visão sobre esse assunto da influência moral do médium, né? Realmente o médium é um instrumento, né? Mas a sua característica moral exerce uma grande influência, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa dedicada, uma pessoa que faça caridade, daí a importância que toda e qualquer criatura, e sobretudo aquela que tem uma certa sensibilidade mediúnica, trabalhe no campo do bem, faça a caridade, ajude os outros. Não se esconda atrás do argumento de que eu não faço mal a ninguém. Não fazer mal a ninguém é a tua obrigação. Vá além, faça o bem, preste um auxílio ao próximo. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Dizem os espíritos na dissertação lá no item 228. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. E aí ele vem descrevendo, vocês vão encontrar lá, características do médium. Às vezes o médium recebe mensagens, psicografias, às vezes, e acha que ali estão mensagens belíssimas. Recebe mensagens psicofônicas, ninguém pode dizer nada. Você está duvidando da minha faculdade, você está duvidando do meu talento, afastando-se das pessoas mais lúcidas. Então está aí citado pelos espíritos a questão do orgulho. E prestemos bem atenção nisso que vem falando aqui, acerca da família dos médiuns, acerca do pai, da mãe, da esposa. Olha o que está lá no Livro dos Médiuns: devemos também convir
em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades pouco transcendentes, é procurado e gabado, e entra a julgar-se indispensável. Toma logo ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivos de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios com o intuito de os animar. Às vezes encontramos mães. O meu filho é especial. A minha menina é uma criança índigo. O meu menino é cristal. Tem uma mediunidade fabulosa. Imagina que viu a avó lá em casa, que já desencarnou não sei quanto tempo. Olha, que outro dia chegou perto de mim e disse isso, ele não sabia de nada. Então, por vezes, nós que estamos acompanhando esses médiuns, nós deveremos exercitar a ponderação. Por vezes o médium se perde, por vezes o médium se compromete, porque nós enchemos em demasia a sua bola. Você é especial, você é hipersensível. Mas é um filho de Deus como outro qualquer. Tem qualidades, tem defeitos. E aqui os espíritos chamam a atenção. O orgulho que é despertado pelos que estão à volta. Já tivemos oportunidade de assistir inúmeros casos assim. A minha mulher é uma médium notável. E ela não pode estar em qualquer grupo. O meu marido é um médium especial, ele não pode frequentar qualquer centro. Nós encontramos situações assim. Julga-se indispensável, tem áreas de importância. Em algumas casas espíritas, nós encontramos a terminologia de médium principal. Fulano é o médium principal aqui do centro. Beltrana é a médium principal aqui do centro. Não tem principal, nem secundário, nem terciário. Não existe. Fulano é médium aqui no centro. E daí? Pronto. É indispensável. Não é indispensável. Ficou doente, como é que vem? Foi transferido por um local de trabalho, como é que vem ao centro? Como é que vai fazer? O centro vai ter que se organizar para funcionar de um outro jeito. Nós encontramos isso. Inclusive cadeiras. Só pode sentar aquele médium. Não estou exagerando. Não sente-se aí, por quê? É a cadeira do médium principal. Eu fiquei pensando, meu Deus, se sentar ali é capaz de roubar a mediunidade. Ninguém sentava. Só o médium principal. Às vezes a gente tem que dar uma palavra amiga ao companheiro, à companheira. E a gente pode dar essa palavra amiga, deve dar essa palavra amiga, tá? Mas sem colocar o companheiro, a companheira num pedestal que mais cedo ou mais tarde vai lhe criar muitas dificuldades. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não devemos nos atear aos nomes. Tá bem? O meu guia é fulano de tal, o guia de fulano é Beltrando, o guia... Porém, a linguagem, não importa o nome que o espírito dá, a linguagem do espírito, a linguagem, o conteúdo da mensagem. Não adianta vir um espírito dar um nome de uma alta envergadura e a linguagem ser pobre, não corresponder àquilo que o espírito diz. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. São as condições dos médios. Médios orgulhosos, médios humildes. E nós gostaríamos, sobretudo, de encerrar nessa noite, lembrando de um médium que foi convocado para o campo do bem
e que é sempre uma referência para todos nós que vamos lidando com a doutrina espírita, que é Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, maior médium do século XX, com inúmeras faculdades, podemos dizer com praticamente quase todas as faculdades que um médium poderia ter, e que foi sempre uma criatura de um trabalho belíssimo, que vivenciou os seus problemas de saúde, como todo e qualquer médium tem, né? Desde muito cedo, um problema nos olhos que lhe permitia enxergar apenas praticamente com um dos olhos. E, mais tarde, um problema sério de cardiopatia, em que durante inúmeros anos ele se dedicou com amor e com humildade à doutrina espírita. E o Chico, sobre essa questão do médium fazer a caridade, do médium fazer o bem, do médium granjear a simpatia dos bons espíritos, os que estão na terra e os que estão no além, certa feita, Chico ainda era muito jovem e tinha o hábito ainda de orar no seu quarto. E ele se recolheu, como fazia todas as noites, e orava, pedindo aos espíritos amigos que o iluminasse, que o inspirasse. E conta ele que certa feita o seu quarto se iluminou. Apareceu um espírito de uma altíssima envergadura, o seu quarto se iluminou, ele observa, ele não conhecia aquela imagem, ele observa que ela trazia uma figura inesquecível para os seus olhos, e ela lhe pedia que ele pudesse dar pão aos pobres. E ele ficou muito surpreso e argumentou: como é que eu vou dar pão aos pobres se eu não tenho pão para mim? Ele passou por muitas privações, por muitas necessidades. Como é que eu vou fazer? E o Espírito lhe disse: você vá, que você será auxiliado, você será ajudado. Esse Espírito se afasta e logo depois aparece uma outra entidade. Era um religioso e ele diz que ele foi o padre que ouvia as confissões daquele espírito, né? Ele era o confessor dela e que ele atendesse às orientações que ela estava lhe dando. E muito jovem ele tomou conhecimento que algumas pessoas estavam vivendo praticamente debaixo de uma ponte. Ele toma do pouco pão que tinha em casa, parte, coloca no cesto, tampa com uma toalha muito simples e vai visitar aquelas famílias. Quando ele chegou lá, ele não fazia ideia, era uma família bastante numerosa, com crianças, com idosos e tudo. E ele tem a oportunidade de visitá-los, de levar uma palavra de conforto, de que pudesse orar com eles, a fim de que eles sentissem a fortaleza do testemunho, da fé por aqueles momentos difíceis que vivenciavam, e ali tiveram a oportunidade de fazer uma refeição, ainda que simples, mas que pudesse atenuar, reduzir as suas necessidades materiais. Esse foi o passo primeiro de Francisco Cândido Xavier no exercício da caridade, na vivência da caridade cristã, de poder ajudar aqueles que mais precisavam. Mais tarde, em livro, um dos seus biógrafos conta-nos que esse espírito que visitou Chico ainda na sua mocidade, mais tarde ele vem a tomar conhecimento que era o espírito da rainha Santa Isabel de Portugal e que foi ela a impulsionadora dos seus primeiros passos no campo, na senda do exercício da caridade cristã. E possivelmente seria muito difícil para que ele pudesse levar à frente a sua missão, a sua tarefa espiritual, se ele não tivesse se dedicado ao exercício da caridade desinteressada para os mais necessitados. Dizem os espíritos que Chico Xavier reencarnou com a missão de receber 50 livros. Quando desencarnou, ela já tinha ultrapassado mais de 400 obras.
e hoje ainda são mais numerosas, somando-se aquelas obras que foram escritas em sua homenagem e em seu conhecimento. Então, sobre a influência moral do médium, se pudesse deixar uma palavra amiga de esclarecimento, uma palavra de amizade e uma palavra até protetora na caminhada de todo e qualquer médium, tá? Sendo você de que sensibilidade for, seja você de que nível de entendimento acerca da mediunidade, espírita, espiritualista, católico, agnóstico, não interessa. O que é importante na vivência da criatura que deseja realmente abraçar a mediunidade com Jesus, hoje ou amanhã, ou algum dia na sua vida, deve ser o exercício da caridade. Faça o bem. Faça a caridade. Distribua quando possa uma sopa com alguém que está passando necessidade. Visite um doente. Reduza a carência material de uma família. Ouça alguém que precisa ouvir da sua palavra. Reconforte alguém que está desalentado. Ampare alguém idoso que às vezes sente-se solitário. Mas faça a caridade. Faça o bem. Faça o bem. Essa grande inspiradora de Chico Xavier, nós devemos entender como continuando a ser a grande inspiradora de todos nós. Naquela célebre passagem, quando tem a oportunidade de vivenciar a assistência àqueles que mais precisavam e tendo uma posição na terra, né, como rainha, como nobre, e que sai da sua condição mais elevada para se aproximar dos mais necessitados e levar àqueles que mais precisavam o carinho, o amor e a paz. Então que hoje, ao retornar para os nossos lares, falando sobre a influência moral do médium, façamos a caridade. Onde e como possamos, façamos a caridade. Não importa a tua carteira, não importa a sua condição social, não importa o nível da sua fé, se é que você considera que tem. Faça a caridade. Ajude os que mais precisam, aonde quer que eles estejam. Façamos o bem. Não há proteção maior na nossa vida do que o exercício do bem, do amor e da paz aos mais necessitados. Ajudar os espíritos que sofrem é igual. Os espíritos que sofrem no além, os espíritos que sofrem na terra, é igual. É a mesma coisa. Só estão em planos diferentes. Mas façamos a caridade. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso amigo, nossa paz, nossa alegria. No dia de hoje, ao deixarmos as nossas atividades terrenas e buscarmos a casa espírita para bebermos dessa fonte inesgotável que a doutrina dos espíritos nos traz, nós queremos dizer, Senhor Jesus, o quanto que nos encanta e nos enche a alma a alegria de sabermos um pouco mais acerca dessa mensagem que vem nos dar fôlego, estímulo, perseverança e esperança em dias melhores. Abençoa, Senhor Jesus, o dia que se foi, a noite que nos ampara, naturalmente a madrugada que virá. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão
do exercício mediúnico, a sermos, como Francisco de Assis pediu, instrumento da tua paz. Faze de nós, Senhor, um instrumento da tua paz, na aldeia, na vila ou na cidade onde vivemos. Faze de nós, Senhor, um instrumento da tua paz, no lugar onde prestamos o nosso serviço profissional, atendendo aqueles que estão no mesmo patamar que nós, os nossos superiores hierárquicos ou aqueles que estão sob a nossa orientação. Faze de nós um instrumento da tua paz na sociedade onde vivemos, atendendo, Senhor, a inúmera gama de criaturas e problemáticas que nos envolve. Faze de nós um instrumento da tua paz, dentro do nosso lar, procurando reduzir, atenuar divergências, desentendimentos, dificuldades. Faze de nós um instrumento da tua paz, quando nos recordamos dos seres queridos que hoje já habitam a região espiritual. Faze-nos um instrumento da tua paz, levando as nossas preces, para que os possa consolar, fortalecer e dizer-lhes o quanto nós ainda lhes amamos. Faze de nós um instrumento da tua paz, diante daqueles, Senhor Jesus, a quem são instrumentos de perturbação, de perseguição, de animosidade em relação à nossa pessoa. Faze de nós, Senhor, um instrumento da tua paz, em todos os lugares por onde passarmos, quando estivermos imbuídos do ideal superior de fazermos o bem, a caridade e a paz, ou quando ainda, surpreendentemente, formos convocados a prestarmos o auxílio aqui e ali em teu nome, Senhor Jesus. Faze de nós um instrumento da paz, vivenciando a mediunidade. Através de diversas formas, inspira em nós o sentimento de pequenez, o sentimento de humildade, compreendendo que somos teus servidores e que, sob a inspiração dos amigos da vida maior, tudo é possível quando nos entregamos com honestidade, devotamento e alegria. Faze de nós um instrumento da tua paz, na terra e no além, e assim te rogamos, Senhor Jesus, que permaneças conosco, levando até os nossos lares, envolvendo aqueles que lá nos aguardam, deixando esse magnetismo desse templo, desta casa, desta igreja, junto aos corações que partilham conosco a estrada da vida. Fica conosco, doce amigo, inspirando-nos sempre a prosseguirmos como instrumento da tua paz, hoje e sempre. Que assim seja.